Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias da primeira edição dessa segunda-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Uma segunda-feira que começa com aquele gosto de ressaca, né, para o torcedor vascaíno, com aquela sensação de impotência e muita preocupação para o restante aí dessa temporada. O Vasco perdeu mais um jogo. O Vasco acumula 8 derrotas em 13 rodadas de Campeonato Brasileiro, está afundado na zona do rebaixamento e é difícil enxergar uma luz no fim do túnel, né? A janela de transferências abre hoje, a gente vai falar aqui sobre isso, a gente vai falar também sobre a busca por um novo treinador, que tem que ser anunciado o mais rápido possível, né? Não é possível a incompetência desse pessoal que está lá comandando o futebol do Vasco, que não consegue definir um treinador. Impressionante como esses caras são ruins. Enfim, vamos falar aqui sobre tudo isso. Dar uma olhadinha na tabela, falar sobre o Medel, que parece que ia chegar hoje, mas agora mudou para quinta-feira. Enfim, vamos aqui atualizar todas essas informações. O vídeo vai começar depois da vinheta. Como eu faço também todo início de semana, desejo para você uma ótima semana, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Só por educação, peço para você deixar o like, que ajuda aqui o canal, ajuda o vídeo ser divulgado para mais vascaínos. É uma forma de você mostrar que gosta aqui do meu trabalho também. Se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Bom, vamos dar uma olhadinha nessa tabela, né, de Campeonato Brasileiro. Cara, é desanimador gravar vídeo para falar sobre o Vasco, né, de verdade. Parece que a gente está vivendo um filme repetido, né? Eu comecei a falar aqui agora, quando eu comecei esse vídeo para abrir tabela de campeonato, para olhar a classificação, o Vasco ali embaixo, cara, parece que vem um déjà vu, a sensação de já ter vivido isso antes, de já ter falado isso antes, e bem provavelmente esse vídeo que eu estou fazendo, eu já fiz um igual ou muito parecido em algum período aqui do canal. É impressionante como parece que o Vasco vive em looping, né? Que os ciclos vão se repetindo e que a gente não consegue sair do buraco que o Vasco está enterrado. Enfim, vamos dar uma olhadinha aqui nessa tabela de classificação. Vamos olhar só a parte de baixo, né? Acho que nem compensa olhar ali a primeira parte da tabela, porque o campeonato que o Vasco disputa é outro. O Vasco disputa o campeonato ali da parte de baixo e é dali que a gente tem que sair. Então vamos ver aqui do Cuiabá para baixo. O Cuiabá que é o 13º. O Cuiabá venceu ontem o Santos por 3-0. Impressionante como o Santos não ganha de ninguém, né? Só ganhou do Vasco em São Januário. Só conseguiram ganhar dos incompetentes do Vasco dentro de São Januário. Cuiabá ontem enfiou 3-0 no Santos e com isso é o 13º colocado, tem 15 pontos. O Santos é o 14º, tem 13 pontos. O Bahia, 15º, tem 12. O Corinthians tem 12 pontos também. O Goiás é o 17º, tem 11 pontos. O Vasco tem 9 pontos, é o 18º. O América tem 9 pontos, é o 19º. E o Curitiba é o lanterna, tem apenas 4 pontos. Hoje, o Goiás pode sair da zona do rebaixamento e colocar o Corinthians, porque o Goiás recebe a equipe do Coritiba jogando lá em Goiás. E se o Goiás vencer, né, vai chegar aos 14 pontos e vai empurrar o Corinthians ali para a zona do rebaixamento e colocar o Bahia na 16ª colocação. Então, esse é o panorama, né, desse momento da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Vasco fazendo aí a sua pior campanha da história, né? O Vasco vai conseguir bater o recorde de 2015, onde foi praticamente rebaixado no primeiro turno. E apesar de no segundo turno o Vasco ter tentado mudar o panorama, né? Trouxe o Nenê, trouxe o Andrezinho, reforçou o time, fez uma campanha de G4 no segundo turno e mesmo assim não foi o suficiente para salvar. E nesse ano parece que nem isso vai acontecer. A impressão que dá, a gente vendo, é que quem está ali não tem condição nenhuma de tentar mudar o panorama do Vasco. Que a gente vai velar esse corpo aí o resto da temporada, que vai ser isso aí. Vai ser essa sensação de impotência, de o time entrar e perder. Eu não consigo ver esse time do Vasco ganhando de ninguém no campeonato. Ninguém. Não consigo ver esse time ganhando de ninguém. E quem tem o poder de mudar alguma coisa, não bota a cara, não dá uma entrevista, não dá uma satisfação. O Luiz Melo, por exemplo. Cadê o Luiz Melo? Acho que já está na hora de começar a colocar placa de desaparecido na cidade do Rio de Janeiro. Procura-se, desaparecido. Luiz Melo. Sumiu. Qual foi a última vez que o Luiz Melo falou com o torcedor vascaíno, falou com a imprensa? A última vez
que o Vasco se manifestou em relação ao Luiz Melo foi fazendo uma nota de repúdio, né? Porque o Luiz Melo estava sendo ameaçado pela torcida. Enfim, não fala com o torcedor, sumiu. O Vasco vivendo essa crise e o CEO da Vasco SAF, que trazendo para o português é como se fosse o presidente do futebol do Vasco, não fala, não dá uma satisfação, não comparece à reunião que teve no Conselho Deliberativo para dar satisfação, simplesmente se esconde. O Paulo Brax, que eu aqui critico o trabalho todo dia, para mim é o pior diretor de futebol da história do Vasco, ninguém foi tão ruim, tão incompetente como o Paulo Brax, mas o Paulo Brax, pelo menos, coloca a cara de vez em quando para falar. Não concordo com nada que ele fala, nada. Mas pelo menos ele coloca a cara para falar. Na entrevista coletiva, por exemplo, do Serginho, ele deu ali um pronunciamento antes, falou da situação do Vasco, da busca por um novo treinador, disse ali que não existia convicção. Para mim é um grande erro, né? Ele tá ali para decidir o futebol do Vasco. O Vasco está sem treinador há 2 semanas, ele não tem convicção de quem vai trazer. Então, não concordo com nada que o Paulo Brax fala. Acho o trabalho dele péssimo. Acho que ele não tem condição de, nessa janela, reverter a cagada que ele fez na primeira janela. Mas pelo menos ele fala, ele se explica. Já chegou até a pedir desculpas. Desculpa também, não adianta nada. Tem que trabalhar. Mas pelo menos ele fala. O Luiz Melo cadê? O Luiz Melo não fala com ninguém. O Luiz Melo sumiu, tá desaparecido. E deixa o torcedor do Vasco nessa sensação de impotência, né? Que a sensação do torcedor do Vasco é exatamente essa. Bom, quem falou ontem, após a derrota do Vasco contra o Botafogo, foi o William Batista. Coitado do William Batista, né? Treinador interino aí, tem 30 anos de idade, assumiu essa bucha aí, time muito mal montado por Luiz Melo e Paulo Brax. E enfim, ontem foi ele que deu a cara, né? Um rapaz de 30 anos ali, tendo que dar satisfações para a imprensa. Bom, ele fala sobre a partida, ele foi perguntado também sobre se ele teria medo de queimar a sua carreira, né? Nesse momento, pegando o Vasco nesse momento tão turbulento. Ele deu ali as suas explicações. Confira. Boa noite. É saber que todo mundo vai trabalhar no máximo, vai se empenhar durante os treinos, vão se dedicar, né? Os jogadores, os funcionários do clube, o staff, todo mundo. O que a gente pode dizer é que a gente vai trabalhar muito, que o clube vai trabalhar muito para dar para a torcida um lugar de respeito que ela merece na tabela de classificação, para que as vitórias venham. E eu acho que a palavra de ordem para todos é trabalho. Acho que quanto mais todo mundo trabalhar, mais próximo de colocar o Vasco numa posição onde seja de respeito para a instituição e para a torcida, vai estar mais próximo de acontecer. Eu até falei assim, eu tive um medo na minha vida, o dia que o meu irmão ficou doente. Meu irmão tem uma doença grave, e ali eu tive medo pelo meu pai, tive medo pela minha mãe. Futebol a gente sabe que é um esporte de muita cobrança, de que a gente tem que entregar resultado todo o tempo, mas medo é uma palavra que eu não tenho, porque sei que de fato os problemas, não só na minha vida pessoal, mas na vida pessoal de todo mundo, né, do pessoal do clube, até do torcedor, que muitas das vezes são problemas muito maiores, né, que existem no nosso contexto. Então, medo não. Enquanto em relação aos números da invencibilidade, eu nunca busquei estar invencível, eu nunca busquei ser um treinador que não perdesse. O que eu busco é trabalhar muito, fazer com que meus jogadores trabalhem, fazer com que todo mundo se empenhe. E aí sim, isso trazer vitórias, mas ser um fruto e uma consequência do quanto cada um trabalha. Acho que o mais importante é todo mundo estar trabalhando muito em prol de uma performance que seja de excelência para a instituição. Então tá aí, esse foi o William Batista, treinador do Vasco da Gama, de forma interina, né? Apenas 30 anos de idade, que assumiu essa bucha aí, nesse momento complicadíssimo do Vasco da Gama. Bom, já que o assunto é treinador, tá na hora de decidir, né, seu Paulo Brax? Tá na hora de apresentar um novo treinador, né? Tá na hora de ligar, chamar e amanhã já ter um novo treinador no Vasco, quando o time volta, né, aos treinamentos aí para a sequência do campeonato. No sábado, no jogo contra o Cruzeiro em São Januário, o Vasco já tem que ter um treinador à beira do campo. Não é possível que mais uma vez o Vasco vai com o interino. Vai para a 3ª rodada seguida com o interino após emitir um treinador. É muita falta de competência mesmo. É inacreditável. O Barbieri fez hora extra no Vasco. Tudo no Vasco demora. Tudo com o Paulo Brax demora uma eternidade. Era pro Barbieri ter sido demitido. O deadline para mim, quando ele leva 4-0 do rival no intervalo. Era para ele ter sido demitido ali. O ideal seria ter sido demitido no intervalo, nem voltar para o segundo tempo. A gente sabe que isso não é possível. Mas após o jogo era para ter sido demitido.
A gente perdeu um mês ali mantendo o Maurício Barbieri. Teve o jogo contra o Internacional, depois teve a pausa do campeonato, não demitiram, foram pro jogo contra o Goiás e só demitiram o treinador porque a torcida quebrou tudo, protestou. Aí parece que cederam à pressão popular e demitiram o treinador. E agora, já vão para a terceira rodada com o treinador interino. O Barbieri na Berlinda, desde o jogo contra o Flamengo, pelo menos, todo mundo sabia que ele poderia ter sido demitido. E não estavam pensando num plano B, não estavam pensando num outro treinador. Ou a ideia era efetivar um rapaz de 30 anos aí, como treinador do Vasco. É um absurdo isso, cara. É um absurdo. É muita incompetência. Então, o mínimo, cara, o Vasco precisa de urgência. O Vasco precisa sair dessa situação para ontem. Então já tem que ter um treinador à beira do campo, comandando esse time, dando treinamento, participando da janela de transferências. A janela de transferências abre hoje. O Vasco vai contratar jogadores sem treinador, sem saber qual metodologia o treinador vai utilizar. Como que o Vasco vai contratar jogador na janela se não tem um treinador? O mínimo é você ter um treinador, ele ajuda nas contratações, indica, fala se aquele jogador serve ou não para ele. Abriu a janela, o Vasco não tem um técnico. É muita lentidão, cara. É muita lentidão. Os caras são muito ruins. É por isso que eu disse no vídeo de pós-jogo de ontem, e repito aqui, eu não acho que quem está no Vasco hoje com a caneta tem a capacidade, tem a competência para tirar o Vasco dessa situação. Eles tiveram competência para colocar nessa situação. Foram ruins o suficiente para colocar nessa situação. Para tirar, não acredito mesmo. Enfim, o Vasco precisa urgentemente de um treinador, urgente, e a janela de transferência está aberta. A partir de hoje, já pode contratar. E é a oportunidade que eles têm de limpar a cagada que eles fizeram, né? Não podem mais errar, tem que ser assertivo nessa janela de transferências para tentar salvar o Vasco desse buraco aí. O Vasco já anunciou de forma oficial o Serginho e também o Maicon, né? Foram as duas primeiras contratações do Vasco para essa janela de meio do ano. E tem a situação do Medel, que aparentemente está certa, mas o jogador que era aguardado no Rio de Janeiro nessa segunda-feira, a informação é que ele vai chegar só na quinta-feira no Rio de Janeiro. Bom, o Medel, para mim, já tinha que jogar no sábado contra o Cruzeiro, né? Ele chegando na quinta-feira, já vai estar fora do jogo contra o Cruzeiro. Enfim, vamos lá, né? Janela de transferências aberta. Teremos aí uma semana, acredito eu, movimentada, né? Ou pro bem ou pro mal. É isso, vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Saudações, até a próxima. Fui!